A economia dos pequenos pacotes na fronteira sofreu um impacto repentino. Com o fechamento definitivo da isenção do DNANS em 29 de agosto, o Serviço Postal Nacional do México anunciou a suspensão da aceitação de pacotes vindos dos Estados Unidos. Essa decisão transformou a retórica de fortalecimento da fronteira de Trump em uma complexa equação de logística e tarifas alfandegárias. Nos Estados Unidos, os hábitos de e-commerce enfrentam uma dura realidade imposta pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA. Imagine a linha de montagem de um armazém, se as etiquetas de envio estão prontas, mas o código alfandegário não está, tudo para. O primeiro golpe atinge os microprodutores que dependem do envio em cidades fronteiriças, além das remessas familiares enviadas para os Estados Unidos. A remoção da isenção eliminou a zona de entrada livre de impostos para pacotes de até 800 toneladas, que era tão criticada. Agora, cada pacote de baixo valor que cruza a fronteira americana se depara com tarifas baseadas na origem ou uma taxa fixa de 80 ou 200 dólares durante 6 meses. As redes postais tiveram que criar uma infraestrutura para cálculo instantâneo de impostos, transmissão de dados e coleta no mesmo dia sob esse novo sistema. Quando a adaptação não foi possível, a solução adotada foi a suspensão do envio. Dessa forma, essa pausa no Serviço Postal do México reflete uma adaptação mais do que uma política planejada. Com as novas regras, a única opção viável para remessas internacionais se tornou o uso de transportadoras expressas que já possuem uma infraestrutura de coleta de software. Você consegue sentir a tensão no comércio nessa região? Milhares de artesãos nas rotas de Tijuana, San Diego, Ciudad Juárez, El Paso e Nuevo Laredo sobreviveram vendendo diretamente para clientes nichados nos Estados Unidos. Esse modelo era rápido e econômico, até a mudança nas exigências. Agora, enviar pacotes sem tarifas alfandegárias e requisitos de dados tornou-se impossível. A experiência de adicionar ao carrinho e receber em 2 dias está dando lugar a um processo complexo de declaração e coleta. As novas regulamentações são claras, mas na prática, a infraestrutura da cadeia de suprimentos tem que estar pronta para se adaptar a essa nova realidade. Com isso, microempresas que lidavam com o comércio internacional sentem o peso e os gastos. Quais serão as consequências para os consumidores desse novo cenário? E quem pagará por isso? As possibilidades que surgem são repletas de incertezas e desafios. Enquanto os grandes marketplaces conseguem se adaptar e absorver as mudanças, os pequenos produtores ficam à mercê da nova ordem, onde as margens de lucro se estreitam e a competitividade se torna um campo de batalha. Até agora, vimos que a experiência de colocar o produto no carrinho e receber em 2 dias está ficando para trás. A nova regra exige declarar e pagar impostos antecipadamente, tornando tudo mais rígido e burocrático. Mas, na prática, será que essa mudança pode mesmo funcionar? A realidade é dura. Para que tudo isso funcione, a cadeia de distribuição precisa estar preparada, mas os serviços postais, que são públicos, não têm estrutura pronta para montar, do dia para a noite, toda a complexidade que envolve armazenamento, despachantes e cobrança de impostos. Isso não acontece em uma semana. Por trás do discurso político da fronteira fechada, existe um mercado que depende da integração entre produção e distribuição, exatamente como determina o Acordo USMCA. Imagine dezenas de setores, desde peças automotivas, acessórios têxteis, eletrônicos para hobbies, até suprimentos médicos, com ciclos de produção e venda que atravessam a fronteira diariamente. A eliminação da isenção conhecida como Dominus tem um objetivo claro: frear o contrabando. Mas, ao mesmo tempo, acende um debate acirrado sobre quem vai pagar essa conta nas atividades diárias do comércio fronteiriço. Logo nas primeiras horas após a mudança, o cenário se dividiu. Quem já tinha um sistema que cobra impostos antecipadamente, ou contratos com transportadoras expressas, continuou vendendo normalmente. Mas muitos outros ficaram parados, esperando. Esse congelamento causa atrasos para os consumidores locais e sufoca o fluxo de caixa dos pequenos vendedores. A decisão dos Correios mexicanos foi direta: suspensão do recebimento de pacotes com destino aos Estados Unidos. O motivo?
É preciso uma plataforma clara para a coleta, um formato de dados padronizado e processos definidos para lidar com as novas tarifas e impostos alfandegários. Em outras palavras, tempo para se adaptar é a única resposta real diante do caos logístico. Até uma agência postal das Nações Unidas alertou que é necessário mais orientação e preparo técnico para enfrentar essas mudanças. Do outro lado da fronteira, o impulso inicial dos pequenos negócios foi vamos migrar para transportadoras expressas. Porém, o custo desse serviço é alto, e para produtos com pouca demanda, o valor por unidade sobe rápido demais. O que antes era um canal simples, barato e eficiente para envio internacional, agora se transforma em um fluxo caro e rigorosamente controlado. A consequência? O aumento do preço final para o consumidor. E a pergunta que fica no ar, quase como um eco insistente: quem vai assumir esse custo extra? Será que os pequenos produtores vão conseguir sobreviver a essa nova realidade? Ou o mercado vai se transformar para sempre, deixando para trás um modelo acessível e ágil? A resposta ainda está por vir, mas o impacto já está começando a ser sentido. A situação no comércio de pequenas encomendas na fronteira transformou-se radicalmente, gerando preocupações significativas para muitos. O canal postal, antes considerado acessível e simples para o envio internacional, agora enfrenta um fluxo de custos elevado, o que impacta diretamente os preços para os consumidores. A pergunta que surge é: quem arcará com esse ônus? Com a implementação de um sistema que mostra o Delivery Duty Paid, DDP, no carrinho de compras e que coleta todos os impostos e tarifas aduaneiras em nome do vendedor, os clientes não teriam surpresas. Contudo, isso implicaria em uma redução nas margens de lucro. Se a opção de pagamento na entrega, DAP, for escolhida, o cliente observa sua encomenda na alfândega e, caso se recuse a pagar a taxa adicional, os custos de devolução explodem. Outra alternativa seria estabelecer um pequeno armazém de atendimento nos Estados Unidos para entradas em grande quantidade, o que envolve aluguel, taxas de logística e gerenciamento de devoluções. Em todas essas opções, nota-se uma transição do erro rápido e econômico para um fluxo lento e custoso. Essas mudanças estão afetando o comportamento do mercado, algumas categorias estão voltando a fornecedores nos Estados Unidos, enquanto outras aceitam aumentos de preços, e há aquelas que enfrentam uma queda na demanda. Atualmente, os vendedores nas cidades fronteiriças se dividem em 3 grupos. O primeiro continua a operar sob acordos expressos existentes e exige o DDP. Apesar de um aumento nos preços, o fluxo de pedidos permanece inalterado. O segundo grupo opta por alugar um pequeno armazém nos Estados Unidos para realizar entradas em grande quantidade e distribuição interna, o que acelera o envio dentro dos Estados Unidos, mas aumenta também os riscos de estoque e financiamento. Por fim, o terceiro grupo interrompe as vendas até se adaptar à nova ordem, causando pressão sobre o emprego. Além disso, os microprodutores tentam acessar o mercado interno estadunidense através de atacadistas intermediários, o que vem comprimindo suas margens. A questão das remessas familiares revela-se a mais sensível. Itens como roupas, material escolar, pequenos presentes ou objetos pessoais enviados de dentro do México para parentes nos Estados Unidos agora requerem documentação rígida, conforme as novas regras. Embora haja certa flexibilidade para cartas e presentes de baixo valor, muitas famílias desconhecem os requisitos específicos. Encomendas enviadas sem a preparação adequada podem ser devolvidas, causando frustração e incerteza. Agora, a incerteza reina nas ruas da fronteira. O que os consumidores farão diante de novas regras que complicam o envio de presentes? O aumento de postagens em redes sociais, com frases como "meu presente está preso na alfândega", revela pressão sobre a opinião pública. O que realmente está em jogo? A situação na fronteira está mudando e essa mudança tem implicações diretas na vida cotidiana dos que lá residem. A cada dia, é comum ver nas redes sociais que mensagens declarando "meu presente está preso na alfândega" se tornam mais frequentes, refletindo a crescente pressão da opinião pública. A emergência de novas regras exige que as famílias verifiquem rigorosamente os requisitos aduaneiros antes de enviar qualquer pacote. Simplesmente enviar sem os devidos cuidados pode resultar em devoluções indesejadas.
No centro dessa nova realidade está a necessidade de entender as regras do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, conhecido como USCA. Embora o acordo estabeleça normas sobre origem e regimes tarifários preferenciais, a isenção anterior, chamada de de minimis, não foi diretamente pautada por este acordo, mas sim por práticas unilaterais de alfândega dos Estados Unidos. A revogação dessa isenção trouxe à tona que produtos fora do alcance do USCA agora se encaixam na faixa de tarifas norte-americanas. Para produtos que estão dentro do escopo, ainda há um aumento na burocracia devido a exigências adicionais de declaração e dados. Enquanto as instituições públicas no lado mexicano tentam emitir mensagens de conformidade, cidades fronteiriças veem a necessidade de transformar a realidade econômica em uma cadeia de suprimentos funcional. Surge então um mapa estratégico para lidar com essas mudanças. O primeiro passo é estabelecer uma infraestrutura de DDP, isso significa exibir taxas e direitos de importação diretamente no carrinho de compras, automatizando tanto a coleta quanto a declaração. Com isso, a experiência do cliente se torna previsível e as taxas de devolução diminuem. O segundo passo envolve manter microarmazéns no lado americano para produtos sazonais, isso encurta o tempo de entrega e aumenta a visibilidade no mercado interno. A terceira medida essencial é revisar o mix de produtos, eliminando itens baratos que não se encaixam na lógica da taxa fixa de $200 e investindo em produtos com maior valor agregado. Embora cada um desses passos envolva um custo, eles garantem preços claros logo no início, evitando surpresas a cada entrega, mantendo assim o impulso dos negócios a longo prazo. A cada reviravolta nessa narrativa, fica a pergunta: como essas mudanças afetarão os pequenos comerciantes e as famílias que dependem da remessa de pacotes? As primeiras consequências já se fazem sentir, com um aumento significativo nos custos e riscos associados às remessas, enquanto as comunidades na fronteira tentam se adaptar a essa nova realidade em constante evolução. A economia dos pequenos pacotes na fronteira passou por uma drástica desaceleração. A partir de 29 de agosto, quando foi encerrada a isenção de Nancy, o Serviço Postal Nacional do México anunciou a suspensão da aceitação de pacotes provenientes dos Estados Unidos. Esta decisão transformou a retórica de endurecimento da fronteira, utilizada por Trump, em uma questão prática de logística e tarifas alfandegárias. A mudança impactou drasticamente o comércio na região, afetando microprodutores e famílias que costumavam enviar pacotes para seus parentes. A eliminação da isenção, que permitia a entrada de pacotes de até $800 sem tributação, agora exige que cada pacote se submeta a tarifas americanas ou custeio fixo de até $200, complicando o envio e a troca de mercadorias. Os sistemas postais tiveram que se adaptar rapidamente a essas novas exigências, mas muitos não conseguiram acompanhar as mudanças. A primeira onda de impacto caiu sobre aqueles que dependiam do envio de produtos para o mercado da fronteira, como artesãos e vendedores de pequenas cidades. A realidade é que, com o fim da isenção, o envio de pacotes se tornou uma tarefa onerosa e complexa, exigindo infraestrutura que muitos serviços postais não estavam preparados para oferecer. Agora, a movimentação no comércio fronteiriço gira em torno dos pacotes, mas o envio direto pela via postal está enfrentando obstáculos sem precedentes. Os pequenos vendedores que não têm contratos expressos estão em dificuldades financeiras, aumentando o impacto no mercado interno e gerando problemas de fluxo de caixa. Em um cenário que tenta se adaptar, os canais expressos se tornam a única opção segura. No entanto, o custo do envio expresso é elevado, o que significa que muitos cidadãos estão buscando alternativas, como a contratação de serviços de transporte que ainda mantêm um preço acessível. Os novos regulamentos exigem uma adaptação rápida, mas os negócios estão divididos em reações diferentes. Alguns continuam suas atividades sob contratos já existentes, enquanto outros tentam retornar à distribuição em massa, o que acarreta riscos adicionais com estoques e financiamento. Além disso, as remessas familiares, que antes eram simples, agora precisam de documentação rigorosa. Os pacotes enviados sem a devida preparação podem ser devolvidos ao remetente, complicando ainda mais a vida das pessoas que dependem desses envios para manter laços familiares e suporte. O que acontecerá agora? A situação presente lança uma pergunta intrigante:
E se a única saída para pequenos produtores fosse uma transição obrigatória para plataformas de venda que oferecessem serviços logísticos integrados? Essas plataformas podem absorver as barreiras impostas, mas o custo recai sobre os ombros dos jovens empreendedores. Por fim, a realidade se torna clara. O fluxo de pacotes, que era ágil e acessível, agora se transforma em um processo lento e custoso. A pergunta inquietante é: quem suportará o peso dessas novas regras? Na busca por um novo normal, pequeno empreendedor e consumidor enfrentam desafios que mudarão radicalmente o comércio na fronteira, exigindo uma adaptação sem precedentes ao novo cenário econômico. A normalização do fluxo de pacotes, em um contexto de novas regulamentações, depende, sobretudo, da capacidade de adaptação das redes postais para coletar dados com eficiência. Com a implementação de modelos padrão internacionais de EDI, além de plataformas de coleta e links de pagamento seguros, os canais postais começam a abrir gradualmente. Contudo, mesmo que haja essa abertura, o comportamento do mercado mudará de maneira irreversível. O que está por trás desse processo? A nova norma de Delivered Duty Paid, DDP, se tornará o padrão. A entrada de mercadorias no comércio internacional através de armazéns internos nos Estados Unidos ganhará destaque. As realidades enfrentadas pelos consumidores se tornam mais evidentes. Em um primeiro momento, perceberemos atrasos e um aumento nas devoluções, especialmente durante campanhas sazonais, como o retorno às aulas. Quando as festividades se aproximarem, uma segunda onda de complicações poderá ocorrer. Em um horizonte médio, os preços tendem a subir, mas a abrangência das oscilações diminuirá. As tarifas se tornarão mais transparentes, substituindo as surpresas desagradáveis. A longo prazo, a busca por produtos fabricados nos Estados Unidos será intensificada. Distribuidores operando através do Canadá, dos Estados Unidos ou do México ganharão espaço no comércio fronteiriço, prometendo entregas rápidas e já com os impostos pagos. Essa mudança pode até gerar empregos locais, mas não trará de volta a expectativa de preços baixos, ao contrário, tornará o jogo mais pautado por regras. Nessa dinâmica, a linguagem política e o ritmo econômico nem sempre estão alinhados. Mensagens rígidas podem ter apoio público momentâneo, mas as cadeias de suprimentos trabalham dia a dia, e cada interrupção gera custos. A retórica de endurecimento na fronteira pode fazer sentido em termos de segurança nacional, mas, se for implementada sem os ajustes técnicos necessários, terá um impacto negativo tanto para pequenos produtores quanto para consumidores de ambos os lados da fronteira. Um equilíbrio pode ser alcançado quando legisladores atuarem com rigidez, a burocracia for esclarecedora e as empresas se adaptarem. O cerne da decisão postal do México reside nessa necessidade, um plano claro e tempo adequado para a preparação. O ponto crucial é que essa ruptura postal no México representa mais um protocolo técnico do que unicamente uma manobra política. O passo mais lógico a se tomar neste novo cenário é a adoção pelo comércio da modalidade DDP. As cidades fronteiriças precisam aumentar sua capacidade de conformidade com os regulamentos alfandegários. É uma transformação que impacta a todos. E, diante dessas mudanças, até onde você estaria disposto a ir para garantir que seu envio chegue a tempo? No cenário atual, a interrupção dos serviços postais do México não é apenas uma mudança política, mas uma pausa técnica que exige adaptações imediatas. Para lidar com essa nova realidade, é vital que os vendedores adotem o sistema DDP, que simplifica o processo de envio e garante a conformidade nas fronteiras. É imprescindível que as cidades fronteiriças aumentem sua capacidade de conformidade e que grandes plataformas ofereçam soluções de logística acessíveis para microempresas. Essas medidas são essenciais para liberar os gargalos na rota de comércio, que se tornaram evidentes nas últimas semanas. Se não forem implementadas, a migração do uso dos correios para serviços de courrier se tornará uma fonte constante de inflação, com preços ao consumidor subindo, diversidade de mercado diminuindo e os prazos de entrega se alongando. É um alerta para os responsáveis por tomar decisões e para os vendedores que atuam na região. A economia precisa de modelos que equilibrem a segurança na fronteira com a eficiência operacional.
Se os impostos dos Estados Unidos se tornarem permanentes, é crucial estabelecer um sistema claro que padronize a coleta de impostos e ofereça um kit de conformidade para pequenos empreendedores. A parada nos serviços postais do México é um reflexo dessa necessidade. Quando a infraestrutura correta for montada, tanto os consumidores americanos quanto os trabalhadores da fronteira poderão respirar aliviados. Diante disso, quais soluções são mais justas? O sistema DDP ou o pagamento na entrega? E qual abordagem é mais sustentável, o uso de microdepósitos nas cidades fronteiriças ou as vendas por plataformas? Queremos ouvir suas opiniões. Este debate impacta diretamente o futuro do comércio na fronteira e as escolhas que fazemos hoje moldarão a dinâmica do mercado para as próximas gerações.